Vamos à paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Gerson, mais uma vez aqui com a nossa lição da CPAD, lição de número 12, para 22 de junho de 2025. O tema da nossa lição, da ressurreição, ou melhor, do julgamento à ressurreição. É o que nós vamos estudar no dia de hoje, ok? Atenção, o Senhor Jesus Cristo, ele marca a história, que é a partir do seu nascimento, o antes e o depois de Cristo. E quando Jesus Cristo ele vem, ele marca a nossa vida, ele marca a história da humanidade para melhor. Ele marca a vida das pessoas entre o antes e o depois também, individualmente. Depois que uma pessoa conhece a Cristo, depois que uma pessoa se entrega a Cristo de verdade, quando ela se entrega de verdade, ela é transformada para melhor. E aí eu digo quando se entrega, porque muitas pessoas, no mundo inteiro, milhares de pessoas se entregam ao Senhor Jesus Cristo todos os dias. Mas dentre essas, poucas são as que se entregam verdadeiramente. Então, quando você vê uma pessoa que tem 10 anos de igreja, frequenta a igreja, diz que é crente, mas dá mau testemunho, é uma pessoa grossa, estúpida, ignorante, essa pessoa, ela não se entregou verdadeiramente a Cristo, porque quando ela se entrega a Cristo verdadeiramente, diz a palavra de Deus, que ela se torna uma nova criatura. E esse é o propósito das Escrituras. As pessoas esperam que os milagres de Jesus, falam sobre os milagres de Jesus, mas o maior milagre que Deus ele pode operar e quer operar na vida de cada ser humano é transformá-lo numa nova criatura. E poucas são as pessoas que nós vemos dentro do cristianismo que são novas criaturas, ok? Mas por que são poucas? Porque são poucas que se entregam a Deus. Mas esse é um milagre que Deus ele almeja e quer fazer na vida de cada um daqueles que se entregam verdadeiramente a Ele. Então nós vamos aqui para o nosso tópico, aqui no caso aqui, a prisão do Senhor Jesus. Vamos lá, tópico 1, Jesus é preso e condenado. Esse tópico aqui você vai ver que o Senhor Jesus Cristo ele estava no Jardim das Oliveiras, ou Getsemane, muito chamado, muito conhecido também como Jardim das Oliveiras, porque produzia ali a oliveira. Aqui da oliveira se produzia aquele óleo, famoso óleo, o óleo de oliva, ok? Então Jesus Cristo estava naquele local, apareceu Judas juntamente com os soldados dos sacerdotes e também com os soldados romanos que prenderam o Senhor Jesus Cristo, foi levado até o sumo sacerdote, foi julgado pelo sumo sacerdote e depois do sumo sacerdote, no amanhecer do dia, ele foi levado também para Pilatos, ou seja, durante a madrugada, o Senhor Jesus Cristo ele foi preso, ok? Foi levado a julgamento ali, no caso, pelo sumo sacerdote, tem aquela passagem toda onde Jesus Cristo, primeiramente ali, ele é esbofeteado, né, em frente ao sumo sacerdote, ok? Depois ele foi levado, depois de condenado, né? Eles fizeram tipo uma primeira averiguação ali, consultaram como que durante a madrugada, quais eram as principais acusações que eles poderiam apresentar diante de Pilatos que justificasse a sua morte. Lembrando que naquele período a nação de Israel estava sob o domínio do Império Romano. Então, de acordo com a lei romana, não, as nações ali subjugadas não poderia matar ninguém, nem mesmo seus súditos, ok? Porque existia uma lei maior, a lei de Roma. Então, as nações que estavam ali subjugadas a Roma não poderiam transgredir essa lei. Então, eles não podiam matar o Senhor Jesus. Daí, eles levaram para Pilatos, mas antes de levar para Pilatos, obviamente, que eles teriam, para o governador, no caso, né? Pilatos, eles teriam que ter motivos no caso, motivos para apresentar a Pilatos de que realmente Jesus Cristo ele fosse digno de morte. Então ele apresenta ali, no caso, o sumo sacerdote, juntamente com certeza, dezenas de outros sacerdotes, outras centenas de, talvez, de levitas e tal, e junto com muitas pessoas também comuns ali, algumas pessoas ali mau caráter, né, levam essas pessoas perante Pilatos. A princípio, Pilatos, ele não queria matar Jesus, não queria condenar Jesus, melhor dizendo, à morte, mesmo porque a esposa, vocês conhecem a história, a esposa de Pilatos, ela teve um sonho. Nesse sonho, ela teve um sonho sobre Jesus, e nesse sonho foi demonstrado para ela que Jesus era uma boa pessoa, que Jesus Cristo não merecia, era justo, que não merecia ser morto.
Então, por isso, Pilatos, né, pela revelação do sonho que a mulher teve sobre Jesus, Pilatos ele não quis condenar Jesus, ok? Então isso aí já foi, já deu a mulher ela demonstrar, né, esse sonho, revelar o sonho que teve com o Senhor Jesus, já deu uma freada no Pilatos, porque mesmo ela nem conhecia o Senhor Jesus, né? Então ele deu uma freada aí e realmente não quis condenar Jesus à morte, ok? Mas diz aqui o texto sagrado que o Pilatos ele estava dividido entre fazer justiça, até pelo sonho que foi revelado à esposa, e condenar Jesus, fazer a vontade aí dos sacerdotes. E no final, ele acabou realizando a vontade dos sacerdotes, por causa, diz o texto aqui que nós acabamos na revista, que foi uma decisão política, porque a morte, a condenação do Senhor Jesus por Pilatos foi uma condenação política. Então, ou seja, ele queria agradar os sacerdotes, ou seja, agradar aquelas pessoas que eram fortes, como se diz, que tinha um poder de influências naquela sociedade. Então, os fariseus, os saduceus, eles não eram só pessoas que eram simplesmente religiosos, eles tinham aí decisões de poder político. Se você olhar durante a história da nossa sociedade pelo mundo, a igreja em si, principalmente no caso aí a igreja católica, ela tinha uma influência política, um poder também político. Se você olhar também nesses países que têm as suas religiões, no caso oficiais, como por exemplo regiões, principalmente países do Oriente Médio, que tem aí, no caso, 90% do Oriente Médio, a religião oficial é o muçulmano, né? A religião islâmica. Então, eles são países que têm as políticas internas, elas têm uma influência muito forte da sua religião, ou seja, dos religiosos, ok? Então temos aqui essa condenação do Senhor Jesus Cristo, que foi por causa de uma decisão política e não porque ele merecia. É claro que dentro de tudo isso estava então a vontade do Senhor nosso Deus, porque obviamente estava escrito na história que ele ia passar por todas essas situações para que no final todos nós, não somente ele, mas todos nós tivéssemos a vitória. Então Jesus Cristo ele foi preso, ele foi interrogado e ele foi condenado. Esses foram os 3 passos aí da condenação de Jesus. O primeiro passo foi preso, o segundo passo ele foi interrogado e o terceiro ele foi condenado. E ele foi condenado ali à crucificação, que era, no caso, a condenação mais, vamos dizer assim, mais humilhante daquele período e também a mais sofrida daquele período. Pilatos, primeiramente, ele condenou Jesus antes de dar morte. O Senhor Jesus Cristo foi açoitado, ele teve foi colocado uma coroa de espinho na sua cabeça. Tudo isso aí foi fragilizando, obviamente, como ser humano, deixando ele mais enfraquecido. E depois disso, ele foi dado para ele uma cruz, segundo a história. Essa cruz pesava muito, não sei até que ponto isso realmente é de fato, que a gente não teve acesso a essa cruz, mas de acordo com a teologia, ele teve aí na fase aí essa cruz ela tinha pelo menos um peso de 150 quilos. Então, para uma pessoa que estava realmente fragilizada, né, já estava fraco antes mesmo, já começou sofrendo ali, começou sofrendo já. Você vê a aflição, né, que começa do Senhor Jesus Cristo, na verdade, já começa já no capítulo 13, logo ali na Páscoa, né? Onde você sabe que as emoções abaladas, isso já traz um certo peso, né? Um desgaste emocional e um desgaste físico da pessoa.
E depois ele teve aquele julgamento, depois desse julgamento ele foi por Cainás, depois pelo Pilatos, depois ele foi condenado por Pilatos primeiramente a sofrer aqueles açoites pelos soldados romanos, e os soldados romanos não batiam com pena, eles batiam com força, e de acordo com a lição, esses açoites, eles eram feitos de couro de animal. Nas suas pontas eles tinham ossos, pequenos ossos, né, que eram cortantes, também pedras, e eram eles davam chicotada mesmo com bastante violência. E depois de açoitarem, os romanos açoitarem o Senhor Jesus Cristo, colocou essa coroa de espinho. E agora você imagina essa pessoa, depois de passar por todos esses abalos emocionais, sofrer com todos essas agressões físicas, verbais, humilhações, e agora ter que carregar até esse local chamado Calvário ou Gólgota. Gólgota significa Calvário. Você, ou lugar de caveira, imagina você caminhar para esse local, ter forças para carregar, né, 150 quilos. Digamos que a cruz tenha 50 quilos, já era muito pesada, teve 50 quilos. Agora tu imagina 150 quilos. Diz o texto, as escrituras, que o Senhor Jesus Cristo não aguentou levar, né? Chegou porque ele estava andando, caindo, que realmente 150 quilos é muito pesado, gente. É 3 sacos de cimento. Então, era um percurso longo para se fazer, ou seja, o condenado, as pessoas que eram condenadas, elas eram obrigadas a levar a própria cruz, né? Não era, você já começava o castigo antes, a pessoa era açoitada, a pessoa era enfraquecida, ela era açoitada, e além de tudo, a pessoa tinha que carregar essa cruz até o local onde ia ser crucificado. Olha que realmente era assim, como eu falei aqui, era um dos crimes, ou melhor, era uma das punições, ou talvez a pior punição que existia para aquele período, pior condenação que existia para uma pessoa daquele período. Jesus lá no Calvário, né? Quando ele chegou, o Senhor Jesus Cristo lá no Calvário, aparentemente já existia duas pessoas crucificadas, ok? Existia um local lá onde colocaria a cruz que foi dada a ele. Então a cruz foi colocada no meio e o Senhor Jesus Cristo foi crucificado entre duas pessoas, entre dois bandidos, entre dois criminosos, ok? Então cumprindo-se no caso Isaías 53, que diz que ele foi contado entre os transgressores, ok? Então o Senhor Jesus Cristo, ele cumpre ali, no caso assim, as escrituras, através de todos os passos que se seguiram durante até esse período aí da sua jornada, desde o princípio até o final. E nessa situação, o Senhor Jesus Cristo, diz o texto sagrado, principalmente se não estou enganado em Lucas, onde fala que uma desses transgressores realmente reconheceu o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus Cristo fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Diante disso, dessa situação que Jesus Cristo estava passando nos últimos seus momentos finais, ele teve sede. Diz o texto sagrado que ele expressa isso, ele demonstra, ele fala: eu tenho sede. E os soldados romanos pegaram uma esponja com isopo, molharam, só que em vez de colocar água, colocaram vinagre. Agora, você imagina a situação, gente. Uma pessoa, ela está cheia de sede de água, sedenta de água. Aquele sol daquele lugar tão quente, sei lá, 40 graus, 50 graus. E alguém vai e deram vinagre para o Senhor Jesus. Ele demonstra ali, diante daquele momento ali, que ele era 100% humano, 100% Deus, da sua humanidade, ali ele estava, né, os teólogos dizem que ele se esvaziou da sua divindade, se é que isso seja possível, né? Então ali apresenta apresenta ali 100% da sua humanidade, e ele sente sede, e naquele momento angustiante de tanta sede, de tanta dor, aqueles soldados, eles continuam ainda com aquele mal dentro deles, né? Com aquela maldade, perversidade, e dá, ao invés de água para Jesus,
eles dão ali vinagre para o Senhor Jesus, ok? E depois que o Senhor Jesus Cristo, ele consome, ele diz, está consumado. Ele exclama, está consumado, né? E expira. Aquele momento ali, ele consumiu o plano completo de Deus para a humanidade. Está consumado. Não é o fim, mas é o início de uma nova história para a humanidade. Está consumado. A partir desse momento, eu dei, consumou. A minha vida foi dada em prol da salvação das pessoas no mundo inteiro. Está consumado. Eu fui sacrificado para que as pessoas tenham vida, para ser essa aliança entre o ser humano e Deus. Está consumado. Ali as pessoas acharam, quando ele falou está consumado, quem sabe as pessoas tenham dito, olha, ele falou, é o fim e morreu. É o fim de tudo, é o fim da história, é o fim de Jesus. Nada mais, não tem mais, acabou a história dele, os milagres dele, a operação que ele fazia, a história que ele contava, os sermões que ele dizia, acabou tudo ali, finalizou, acabou a história. Na verdade, estava se começando uma nova história, era um novo capítulo daquilo que se tornaria um marco na história, que seriam pessoas que teriam agora um relacionamento do mundo inteiro, conhecer a Deus e ter um relacionamento com Ele. Para nós é muito fácil falar em Deus hoje, falar do Senhor Jesus, falar que existe somente um Deus. Mas antes, as pessoas que habitavam nos 4 cantos desse planeta acreditavam no Sol, acreditavam que a Lua era um Deus, que o Sol era um Deus. Tinham dezenas, eram civilizações politeístas, né, que acreditavam em várias divindades. Então hoje, o Senhor Jesus Cristo marcou a história, porque a partir daquele momento, o nome do nosso Deus, o Senhor Jeová, como o único Senhor e Deus Criador dos céus e da terra, de tudo que há, seria anunciado e proclamado em todo o planeta e dando assim uma chance ao homem também de tornar a ter uma aliança com Deus, ok? Vamos lá. A missão, no caso, ela foi concluída como nós falamos aqui. O que nós temos mais aqui? Bom, vamos falar na questão do sepultamento. Como que aconteceu o sepultamento? Jesus Cristo foi José de Arimateia, após Jesus Cristo ter sido... Jesus Cristo expirou. A revista vai dizer, o teólogo, o pastor teólogo, ele diz que José de Arimateia foi uma pessoa ousada, uma pessoa determinada, uma pessoa que venceu o medo. Ele era um discípulo de Jesus, fazia parte do Sindério, ou seja, era um judeu, né? Apesar de ser José de Arimateia, parece um nome grego, parece uma pessoa que seria de outra, como se diz, que seria um gentio, mas não, ele era um judeu, fazia parte do Sindério, e ele era uma pessoa que seguia Jesus, como Nicodemos, por exemplo. O Senhor Jesus Cristo tinha aqueles seguidores que eram declarados e também tinha alguns outros seguidores que não eram tão declarados, porque faziam parte de algum tipo de liderança ali e tinham medo de se comprometer. Isso, José de Arimateia era uma pessoa, um judeu de posse, uma pessoa bem de vida, e foi aquela pessoa que muito importante, fundamental no ministério de Jesus, na vida do Senhor Jesus Cristo e para nossas vidas também. Foi ele que foi lá diante de Pilatos e pediu para retirar o corpo de Jesus e fazer o sepultamento de Jesus, colocar ele dentro de um sepulcro, ok? Então, José de Arimateia, Jesus Cristo ele foi crucificado no dia de sexta-feira, provavelmente, talvez, lá para as 3 horas da tarde. Jesus Cristo havia morrido, né? Havia sido morto.
E aparece lá, ou melhor, José de Arimateia, um discípulo de Jesus, membro do Sindério, uma pessoa importante, pessoa influência, apesar do nome, mas ele era judeu, ok? Um homem judeu, um homem de influência, um homem que tinha posses. Ele se aproxima lá, teve coragem, teve audácia, determinação de ir e diante de Pilatos e pedir o corpo do Senhor Jesus para colocar no sepulcro, ok? Então, para, no caso, dar banho, cuidar, né? Limpar direitinho e colocar no sepulcro. Então, José de Arimateia, ele teve isso. E essa atitude. E no caso, o que aconteceu diante disso? Os sacerdotes, eles colocaram, né, soldados ali para guarnecer a tumba do Senhor Jesus, fecharam com uma pedra e colocaram soldados ali para tomarem conta, justamente para que ninguém fosse ali e tomasse o corpo do Senhor Jesus, porque eles lembraram que o Senhor Jesus Cristo disse algumas vezes que da sua morte, e Jesus Cristo anunciou a sua morte. Os sacerdotes estavam plenamente sabendo, ouviu várias vezes o Senhor Jesus Cristo falar sobre isso, inclusive é o que eles falam, o texto bíblico. Então o que eles fazem? Eles colocam soldados ali, vigiando a tumba, para que o corpo do Senhor Jesus Cristo não sumisse e depois divulgassem por aí dizendo que roubaram, que o Senhor Jesus Cristo, que ele ressuscitou de fato. Então eles colocaram os discípulos, os soldados ali, 2 soldados, para guarnecer o sepulcro do Senhor Jesus, ok? Só que o que aconteceu foi que houve um terremoto, e diante daquele terremoto, depois a tumba, os soldados, eles foram ver a tumba e não tinha ninguém, ok? O anjo do Senhor removeu a pedra e não tinha ninguém naquela tumba. Aqueles soldados, então, foram falar para os sacerdotes, pela sua liderança, o que de fato aconteceu. Sim, os primeiros a anunciar, entre aspas, a ressurreição de Jesus, teria sido de fato os soldados, ok? Porque eles mesmos falaram para os sacerdotes que o corpo de Jesus não estava mais naquele local. Então, os sacerdotes, eles tomam uma atitude diante disso. Olha, então, para que não se divulgue que ele ressuscitou, eles pagaram, deram até mais, se não estou enganado, mais dinheiro para os soldados, dizerem que o corpo de Jesus havia sido sequestrado, ou seja, alguém tinha ido lá e tinha pego os de seus discípulos. Mas, então, o corpo de Jesus Cristo ele foi colocado nessa tumba. Aí vemos um aspecto muito importante, né, uma decisão, uma atitude, um personagem que surge nessa história, José de Arimateia, que foi de fato elementar para nessa questão da ressurreição de Jesus, para colocá-lo dentro de um sepulcro ali, de um lugar realmente onde deveria ser colocado, um homem usado pelo Senhor. Diante disso, como é que surge então a aparição de Jesus? Primeiramente, as 3 mulheres ali aparecem para o sepulcro no dia de domingo para limpar, né, para ungir o corpo do Senhor Jesus. Foi ela, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Quando essas mulheres chegaram lá, a tumba estava vazia, haviam 2 anjos, ok? Haviam 2 anjos que apareceram para ela, conversaram com ela, dizendo: porque buscas aqui Jesus, porque buscas aqui aquele que já ressuscitou. Então, para os discípulos, a primeira notícia da ressurreição para essas mulheres, a primeira notícia da ressurreição, ela surge realmente da boca de um anjo, ok? Da boca dos 2 anjos. Então, essas mulheres, elas são enviadas de volta para que ela anuncie a Pedro, anuncie os discípulos, do fato que aconteceu de que Jesus Cristo, ele ressuscitou. Daí essas mulheres, elas seguem avante para anunciar a Pedro. Jesus depois aparece para os seus discípulos, ele come com os seus discípulos, ele prova para Tomé, prova para os seus discípulos de que ele ressuscitou. Obviamente que quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou como um corpo, assim como o nosso, ok? Carne e osso. Ele ressuscitou em um corpo especial. É lógico que é notório, dá para se perceber pelas escrituras, que o corpo de Jesus havia sido transformado e houve uma grande mudança no corpo dele. Uma grande mudança mesmo. Porque, um exemplo, se eu morresse hoje e eu ressuscitasse daqui a 3 dias, aparecesse daqui a 3 dias, eu ia aparecer para vocês, vocês iam me ver e, obviamente, estou aqui. Vocês iam me ver que era eu. Não tinha como não provar que era eu, porque vocês estão me vendo. Então, não tinha como dizer que é outra pessoa. Ok? Então,
Quando Jesus Cristo apareceu para os seus discípulos, os discípulos não conseguiram reconhecer Jesus. Então, acredito que houve uma transformação também muito especial no corpo de Jesus. Nós não sabemos como, mas a sua figura, a sua aparência, de certa forma, teve uma mudança. Porque senão, os discípulos não iam identificá-lo mais facilmente. Que mais o texto sagrado diz que o Senhor Jesus Cristo ele permaneceu ainda, antes da sua ascensão aos céus, 40 dias sobre a face da terra após a sua ressurreição, fez vários outros milagres após a sua ressurreição, continuou fazendo milagre, e um dos mais marcantes foi justamente o milagre, foi a chamada, a famosa pesca milagrosa, onde os seus discípulos, eles foram pescar, passaram a noite toda pescando, não pescou nada, Pedro não pescou nada, eles não conseguiram pescar, e o Senhor Jesus Cristo vai para Pedro e fala, olha, vai para tal lugar, não se distancia muito, chega lá e joga a rede. Aí eles vão lá, jogam a rede e pegam 150 grandes peixes. Okay? Então, esse é o texto sagrado, ali onde fala da ressurreição de Jesus e fala que ele demonstra que ele permaneceu ainda 40 dias após a sua ressurreição, dando provas infalíveis da sua ressurreição. E a maior prova, obviamente, que tem é que o nome dele ainda faz milagres. Através do nome do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro fez o primeiro milagre no nome de Jesus. Ele orou, capítulo 3, e mandou aquele homem que ele se levantasse, de Atos dos Apóstolos, aquele homem que era coxo de nascença, e aquele homem andou sobre as suas próprias pernas, ok? Então foi no nome de Jesus. No nome de Jesus é que nós expulsamos demônios, curamos pessoas enfermas, no nome do Senhor Jesus Cristo que se faz milagre, é pelo nome de Jesus Cristo onde nós oramos que se manifesta a presença sobrenatural do Espírito Santo. Então, não preciso nem falar de prova, né? Provas, a gente não precisa de prova. A nossa maior prova é a nossa fé. E assim, meus irmãos, Deus abençoe a todos, que vocês possam aproveitar um pouquinho dessa aula em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.